Olá, 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 meus queridos estudantes da educação de jovens e adultos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. Hoje a gente vai falar sobre quadriláteros. Estamos falando aí do módulo 2, unidade 1, aula de número 4, certo? Seguiremos então falando um pouquinho sobre polígonos. Nossa aula passada foi sobre triângulos, hoje a gente vai conhecer e conversar um pouquinho sobre quadriláteros. Presta atenção aqui comigo. Então, mas o que é quadriláteros? Então, o que são, como são formados, quais são suas características e quais são os tipos de quadriláteros? Isso é tudo que eu quero que vocês sejam capazes de responder ao final da nossa aula de hoje, tá bom? Então, em momentos anteriores, já estudamos quadriláteros. Vamos ver um pouquinho? Veja os polígonos a seguir. Eles têm 4 lados e a gente vai conseguir buscar aí a classificação de cada um deles. Cada polígono vai ter uma forma de ser classificada, de ser identificada. Alguns a gente já consegue associar aqui: quadrado, retângulo, losango, trapézio, paralelogramo. São todos nomes que a gente consegue associar aos quadriláteros. Vamos lembrar um pouquinho dos elementos que compõem os quadriláteros e como a gente vai conseguir classificar eles. Então, se observarmos com mais atenção, vamos perceber que esses polígonos apresentam algumas características que se destacam, ou seja, que chamam a atenção. E quais características são essas que estão presentes em todos os polígonos que estavam na imagem? Eles possuem 4 ângulos, então todos eles possuem 4 ângulos. Todos eles também possuem 4 vértices. 4 vértices estão presentes em todos esses polígonos. E eles possuem também 2 diagonais, né? E 4. Todos eles possuem 4 lados, não é isso? Acho que aqui não é diagonal, gente. Aqui é lado a informação correta. Porque diagonal ele vai possuir apenas 2. Tem um errinho aí no slide, tá? Aqui é lados, tá bom? 4 lados. Quando a gente falar um pouquinho mais dos elementos, eu volto nessa questão das diagonais, mas se a gente perceber, um quadrilátero vai possuir 2 diagonais. Diagonal, gente, só para a gente corrigir o errinho que está aqui no slide. Diagonal é o segmento de reta formado por 2 vértices não consecutivos. Então, ou seja, é quando a gente tem um vértice que está de frente para o outro, quando a gente tem essa situação, a gente consegue formar uma diagonal ali. E se a gente prestar atenção nos polígonos que estão postos aqui, olha só, eu vou ter um vértice aqui, e um vértice não consecutivo vai estar aqui. E aí esse segmento é uma diagonal. E aqui também vai ter um e aqui outro que formam uma outra diagonal. Então, um quadrilátero vai possuir 2 diagonais e 4 lados, tá certo? Só corrigindo esse pequeno errinho aí do material de vocês. Beleza, seguimos então. Já sabemos um pouquinho sobre os elementos que estão presentes dentro dos quadriláteros e a gente vai conseguir buscar um pouquinho da classificação deles. Olha só. Os quadriláteros são divididos em 3 tipos: paralelogramos, trapézios e outros que não são trapézios nem paralelogramos. E por isso não possuem lados paralelos, como mostra a imagem a seguir. Então, eu tenho um paralelogramo ou um losango, eu tenho um trapézio e eu tenho um quadrilátero qualquer. Quando a gente fala do quadrilátero qualquer, a gente está falando de qualquer polígono que tenha 4 lados e que não se encaixa nas classificações do trapézio nem do losango, do trapézio e nem do paralelogramo. Quando a gente está falando do paralelogramo, a gente está falando de 2 pares de retas paralelas. Quando a gente está falando do trapézio, a gente está falando de um par de retas paralelas. E o quadrilátero qualquer não possui essa paridade de retas paralelas, tá bom? Então, os quadriláteros que mais se destacam são os trapézios e os paralelogramos. Os paralelogramos são os quadriláteros que possuem 2 pares de lados opostos, paralelos. Então, sempre que a gente tiver um quadrilátero, percebermos nesse quadrilátero que existem 2 pares de retas paralelas, estaremos falando dos paralelogramos. Olha só. Temos, então, os losangos. Quais são os 2 lados de retas paralelas? A gente vai ter esse lado paralelo a esse e a gente vai ter esse lado paralelo a esse. Fiz o xizinho para diferenciar. Então, no losango eu tenho essas paridades de retas paralelas. No quadrado, eu vou ter esse segmento paralelo a esse segmento. E esse segmento paralelo a esse.
No retângulo, eu vou ter a mesma situação. Então, eu vou ter um lado paralelo ao outro, lados opostos, e eu vou ter um lado paralelo ao outro, lados também opostos. Então, observe que os paralelogramos a seguir podem ser divididos em 3 grupos. Os losangos, que são paralelogramos que possuem todos os lados iguais. Os quadrados possuem 4 lados iguais e 4 ângulos internos iguais a 90. Então, prestem atenção. O losango possui os seus lados paralelos iguais. O quadrado, além dos lados iguais, os ângulos internos também são iguais e de 90 graus. É importante ressaltar isso aqui, ó. Os ângulos internos são de 90 graus. E o retângulo são os paralelogramos que possuem os 4 ângulos internos iguais a 90 e seus lados opostos paralelos. Só que nem todos, só que a medida dos lados não são iguais. Então, quais são as diferenças aqui? O losango, ele possui os 4 lados iguais, mas os seus ângulos internos não. O quadrado possui os seus 4 lados iguais e os seus ângulos internos iguais também, tá certo? O retângulo, ele possui 2 lados paralelos iguais e os seus ângulos de 90 graus. Então, percebam aí que o quadrado tem um pouquinho do losango e um pouquinho das definições aí do retângulo também. Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os trapézios. Olha só, os trapézios são quadriláteros que possuem apenas um par de lados opostos paralelos. Assim, o outro par de lados não pode ser paralelo, pois o trapézio se tornaria um paralelogramo. Olha só, quando a gente está falando dos quadriláteros, então, principalmente dos trapézios, eu vou ter apenas um par de retas paralelas opostas, né? De segmentos opostos paralelos. Porque se eu tiver mais que um, ele vai deixar de ser um trapézio e passar a ser um paralelogramo. E não é esse o caso. Aqui a gente tem apenas um par de retas opostas paralelas. Então, a gente vai conseguir definir o trapézio em 3 tipos, de acordo com os seus ângulos. Eu vou ter o trapézio retângulo, que é aquele trapézio que possui 2 ângulos de 90 graus, também chamado de ângulos retos. Eu vou ter o trapézio isósceles. Esse trapézio isósceles possui os 2 lados não paralelos com medidas iguais. E eu vou ter o trapézio escaleno, que possui os lados não paralelos com medidas diferentes. E se você prestou atenção na nossa aula passada, você vai conseguir associar um pouquinho dessas definições dessa classificação lá com os triângulos, né? Por quê? O trapézio retângulo vai ter o quê? Ângulos de 90 graus, não é isso? Trapézio retângulo, ângulos de 90 graus. O trapézio isósceles, ele vai ter os seus lados não paralelos com medidas iguais, ou seja, 2 lados desse trapézio isósceles têm a mesma medida, são iguais. E o trapézio escaleno não tem nenhuma medida de seus lados igual, tá certo? Então, tem essas classificações internas aí nos trapézios. Então, assim como lá no paralelogramo a gente tinha as classificações em losango, quadrado e retângulo, aqui no trapézio a gente vai ter as classificações em trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno, tá certo? Então, veja os quadriláteros que eu tenho aqui para vocês. Os quadriláteros acima, além dos seus lados e ângulos, apresentam 2 diagonais. Quais desses quadriláteros poderia ser separado dos demais em virtude de suas diferenças acentuadas? Então, percebam que os seus ângulos internos aqui têm suas medidas, os seus lados também têm suas medidas, e assim a gente consegue chegar que os quadriláteros, o trapézio, possui características diferentes dos demais, já que possuem 3 lados com medidas diferentes, um par de lados opostos não paralelos e suas diagonais não se interceptam em seus pontos médios. Olha só que legal. Então, quando a gente olha para os quadriláteros e trapézios, a gente vai conseguir perceber que nos quadriláteros, as diagonais se interceptam nos pontos médios, vamos perceber que possuem 3 lados, possuem medidas de lados iguais. E quando a gente olha para os trapézios aqui, eles possuem medidas totalmente diferentes, não é mesmo? Eu tenho aqui o trapézio com medidas diferentes dos
demais. Então, quais características são iguais entre todos os quadriláteros? Como que a gente pode generalizar? Quando as diagonais se cruzam, o que percebemos sobre suas metades? E o que percebemos sobre os ângulos opostos? Bem, agora eu quero que você olhe para os quadriláteros que a gente tem aqui para perceber as diferenças entre os quadrados e os retângulos, né? Aqui, o que ambos têm em comum? Bem, ambos têm os seus ângulos aí internos de 90 graus. O quadrado com o losango, o que eles têm em comum? Pensa aí e reflete um pouquinho. E o quadrado com o paralelogramo, o que tem em comum entre eles? Note que o quadrado é possuidor de várias semelhanças, tanto com o losango quanto com o retângulo e o paralelogramo. Foi uma coisinha que eu falei para vocês lá na hora que a gente estava falando sobre o quadrado, né? Ele está um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Isso é interessante por tornar o quadrado uma figura tão especial. Então, de acordo com as características dos quadriláteros, para a gente encerrar, o que a gente pode dizer? Olha só, dentre os quadriláteros, o quadrado é o único que é regular, pois ele possui 4 lados e os 4 ângulos iguais. Pode-se dizer que todo quadrado é um retângulo, mas que nem todo retângulo é um quadrado. Isso aqui é importante, nem todo retângulo é um quadrado. E pode-se dizer que todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Pessoal, conseguiram pegar um pouquinho das características e classificações dos quadriláteros? Bem, por hoje é isso. A gente se vê na nossa próxima aula. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.